queridos irmãos, paz do Senhor, bom dia. Que o nosso Deus possa abençoar a tua vida, que este dia seja um dia de bênção, seja um dia de paz na sua vida, seja um dia que o Senhor separou para te abençoar. Mas antes eu quero te convidar a curtir o nosso vídeo, a comentar, a compartilhar, a se inscrever no nosso canal, porque assim você estará nos ajudando a continuar esta obra de evangelização pela palavra por meio das redes sociais. Desta feita eu quero te convidar a uma rápida meditação na palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 1 até o 5, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, devido à multiplicação do número de discípulos, houve uma murmuração por parte dos helenitas, de gregos, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este serviço, mas nós nos ocuparemos continuamente na oração e no ministério da palavra. E a proposta agradou a toda a multidão, e escolheram a Estevão, uma coroa, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, que é o que ama cavalos, a Prócoro, que é mestre do coro, a Nicanor, que é conquistador, a Timão, que é aquele que honra, a Parmenas, que é aquele que é firme, a Nicolau, aquele que é vitorioso sobre o povo, prosélito de Antioquia. Irmãos, ao meditar nesta palavra, nós observamos que houve-se uma necessidade de se separar diáconos naquela época, pelo fato de que começou-se a ter um questionamento a respeito das mulheres que estavam sendo deixadas de lado, esquecidas, na hora de servir. Ou seja, a instituição do diaconato, ela ocorre no momento em que começa a aparecer as inovações e o foco começa a ser perdido. Porque qual era o maior foco? O maior foco é a evangelização, né? É a pregação da palavra, é a missão que o Senhor deixou. E eles começam a praticar muito aquela preocupação que eles tinham de fazer os atos beneficentes e deixando de lado o principal, que era a evangelização. E nesse momento eles começaram a perceber que o foco estava sendo levado para outro lado. E aí então começa-se o questionamento pelo fato de que não estariam dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então eles dizem: precisa separar alguém no meio para exercer esse ministério, essa função de servir as mesas, para que não fique ninguém de fora. Porque precisava dar ênfase à palavra do Senhor e ao ato beneficente. A instituição do diácono, quando nesse instante ela é constituída, porque se percebeu a necessidade, então agora eles lançam essa palavra: escolhe, tira dentre os homens. Irmãos, o exemplo da igreja primitiva era admirável.
porque eles tinham suas fazendas, e todos eles vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, para que ninguém houvesse falta. Porém, irmãos, quando a gente percebe que o foco estava sendo perdido e eles precisavam de continuar a levar a boa palavra, a boa mensagem do Evangelho, agora se percebe a necessidade de ter pessoas separadas. Os apóstolos, ao perceberem essa necessidade da evangelização mundial, nacional, regional, o tempo estava passando e aquela comunhão que eles tinham, ela estava ficando meio que em segundo plano. E aí, eles começam a ver que está tendo uma acepção de pessoas, porque alguns estão ficando esquecidos, porque esse foi o questionamento dos helenistas. Eles estavam questionando com os hebreus que as viúvas estavam sendo ficadas de lado, estavam sendo esquecidas. Ou seja, eles não estavam dando conta de fazer o evangelismo e a obra beneficente ao mesmo tempo. E é por isso que houve-se a necessidade. E isso, irmãos, é compreensível. Porque a gente vê que na igreja atual precisa da ação beneficente, mas ela não pode tirar o foco da igreja, que é a evangelização, que é o ganhar almas. As duas coisas precisam estar juntas, caminhar juntas, porque o propósito é ganhar almas e manter elas na presença do Senhor. O que não pode ser deixado de lado, irmãos, é a palavra. Por isso eles dizem que separa, porque eles vão se ocupar continuamente na oração e no ministério da palavra. E aí eles vêm trazendo que escolha dentre vós homens cheios de Deus, de boa reputação. E vem trazendo umas qualidades. Primeiro tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de sabedoria, tem que ser as pessoas encarregadas de serviço, tem que saber exercer a função para a qual foram designadas. A primeira escolha, irmãos, foi uma escolha muito acertada. Quando a igreja de Jerusalém vai selecionar e seleciona Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria, né? Foi um dos primeiros mártires da história. E a Bíblia vai falar de Estevão com muita ênfase. E quando diz que essa proposta agradou a multidão, Estevão, irmãos, era a coroa do diaconato. Estevão foi aquela pessoa que, quando ele está no seu ofício, ele faz com muita propriedade o seu trabalho. Estevão é um exemplo a ser seguido. E a escolha foi feita pelo povo. Mas se percebe que já tinha ali a escolha de Deus, em primeiro lugar. Por isso fica a recomendação de que, ao escolher homens para o santo ministério do diaconato, essa pessoa precisa ter as qualidades que nós já falamos aqui. Foi escolhido Estevão, ele era uma coroa do diaconato, porque Estevão era cheio do Espírito Santo, era cheio de graça. Foi escolhido também a Filipe, aquela pessoa que ama cavalos, ou seja, ele conhecia muito bem a área do transporte. Foi escolhido Prócoro, o homem que era mestre do coro, mestre da música, ou seja, olha só as qualidades. Ele é cheio do Espírito, ele conhece como fazer o transporte. O obreiro precisa conhecer parte da música, como que a música ela é introduzida.
Escolhe-se Nicanor, que é uma pessoa conquistadora, o obreiro, o diaconato, precisa ter essa qualidade de conquistar as pessoas. Foi escolhido Timão, aquele que honra. O diácono precisa saber honrar, precisa ter esse ofício de dar honra. Foi escolhido Parmenas, aquela pessoa que é firme no falar, é firme na decisão, é firme no trabalho, a pessoa que tem seriedade naquilo que faz. Foi escolhido Nicolau, aquela pessoa que é vitoriosa sobre o povo, ou seja, a pessoa que não tem do que temer, ele sabe muito bem o que está fazendo. Essas são uma das qualidades, irmãos, que precisa estar sobre aquela pessoa que foi separada para o santo ministério do diaconato. Todos eles foram cheios, tanto que a Bíblia diz no versículo 8 que Estevão fazia sinais. Então nós percebemos que na vida de Estevão sobrepujava as virtudes do Espírito Santo. O homem de Deus, a mulher de Deus separada para o santo ministério, precisa ser cheio do Espírito. Não pode ser dado a coisas, não pode ser dado a luxúrias, não pode ser uma pessoa dada a desejos carnais que vão inflamar a noiva. Não, irmãos. O ministério do Senhor é um ministério santo, é recheado de santidade. Aleluia. O ministério a qual o Senhor colocou em nossas mãos, estamos falando de homens exemplares. Estamos falando de pessoas que tinham conhecimento daquilo que era fazer a obra do Senhor. Como estes, tem mais dentro da Bíblia que você for buscar, você vai encontrar. Tem mais pessoas com ministério sólido, com ministério que cresceu. O Senhor está querendo que você cresça no ministério. O Senhor quer que você avance na obra, tenha foco. O seu foco é na evangelização. O foco da igreja é levar a palavra. O foco da igreja é conduzir a noiva ao reino. O foco da igreja é conduzir pessoas que estão lá fora, é evangelizar, é ter consciência de que precisa estar em constante oração, em constante comunhão, precisa estar ali focado na evangelização, em levar a palavra do Senhor. Porque quando isso é feito, quando a igreja se dedica, automaticamente ela cresce. Se não há crescimento, irmãos, está faltando alguma coisa. A igreja primitiva, ela cresceu porque eles se envolveram com a obra. Nós também, irmão, precisamos estar envolvidos com a obra. Envolver com a obra, irmão, não é simplesmente eu me dispor e dizer eu estou disposta, mas quando é necessário exercer essa disponibilidade, eu simplesmente me tranco na minha casa, me tranco dentro do meu quarto e quero me isolar. Não, irmão. Eu estar disponível à obra do Senhor é a qualquer momento, é de madrugada, é à noite, é a qualquer horário do dia. Você precisa estar disposto. Por isso que Paulo, ele diz assim que o evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Você não pode perder o foco da evangelização. Você não pode perder o foco de estar levando a palavra. O santo ministério do diaconato envolve tudo isso aqui. E não vamos focar não só em diaconato, não. Vamos focar em ministério. A pessoa que exerce a obra do Senhor, ela precisa focar naquilo que realmente o Senhor colocou em suas mãos. Se você se sente vocacionado à obra do Senhor, procure entender que você tem que ter algumas qualidades. E essas qualidades você precisa trazer para a sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio de graça, cheio de conhecimento. Você precisa ter dedicação na oração, no estudo da palavra, nesse jeito de conquistar, de conseguir trazer as pessoas para perto de Deus. Você precisa ter esse jeito de conduzir a música. Você não precisa ser um mestre da música, mas precisa saber, conhecer o que realmente vai levar o coração de Deus a se agradar. Qual é a música que você vai entoar que vai agradar o coração do Senhor?
Nem toda música que se canta, irmãos, agrada a Deus. Nem toda música que se diz que está louvando está sendo recebida no céu. É por isso que o ministério precisa ter esses conhecimentos. E o Senhor está te convidando a exercer um ministério com sabedoria, um ministério sólido. E isso se dá mediante o estudo da palavra e a dedicação na oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Antes de finalizar esse vídeo, não esqueça, irmão, de se inscrever no nosso canal. Se inscreva e nos ajude a compartilhar, nos ajude a levar a palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que liberta. Se inscreva no nosso canal, curte e compartilha e nos ajude. Indique aos seus amigos, nos leve a mais pessoas, porque assim mais pessoas estarão sendo alcançadas pelo poder da palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Graça e paz para a sua vida.